Antinatalismo reverso. Como eu tenho dito desde o meu primeiro vídeo sobre o antinatalismo aqui no canal, minha posição não é absolutista. Existe uma possibilidade remota no horizonte das utopias que me faria reconsiderar os pressupostos éticos que fundamentam essa filosofia. E é sobre essa utopia que eu pretendo falar aqui nesse vídeo. Para ser sucinto e não fazer um vídeo demasiado longo, vou me restringir a descrever o funcionamento dessa sociedade utópica. Primeiro, essa sociedade funciona numa economia baseada em recursos, isto é, sem dinheiro, sem comércio, sem mercadorias e, consequentemente, sem qualquer tipo de posse ou propriedade. Não vou explicar esse funcionamento aqui. Quem quiser se aprofundar, sugiro consultar os materiais do movimento Zeitgeist e do projeto Vênus de Peter Joseph Jacques Fresco. Segundo, o antropocentrismo nessa sociedade não é centrado nos pretensos direitos humanos dos indivíduos, mas num dever humano coletivamente acordado entre os membros da espécie de minimizar e gradualmente erradicar, por meio dos recursos científicos e tecnológicos disponíveis, todas as formas de sofrimento e violência inerentes à natureza, das quais os seres sencientes são vítimas. E isso provavelmente implica a extinção completa da fauna, o que demanda a substituição tecnológica das relações simbióticas entre espécies animais e vegetais para a manutenção da flora necessária à sobrevivência dos humanos que seguem existindo na tarefa de evitar o surgimento e a reprodução de outras espécies sencientes para sofrer os processos naturais da biosfera. Isso é o que eu chamo de antinatalismo reverso. Agora vamos falar um pouco sobre como os indivíduos humanos funcionam nessa sociedade utópica. Primeiro, não há famílias. A reprodução em tal sociedade não acontece com fins egóicos de perpetuação familiar da espécie, mas única e exclusivamente com o propósito de manter a população necessária para exercer a tarefa de contenção da vida e seus males intrínsecos a todo ser senciente. Essa reprodução sequer precisa acontecer pela via uterina natural. Pode ser feita exclusivamente em úteros artificiais, o que não implica ausência de afeto social, mas a superação dos afetos biológicos instintivos que fomentam e perpetuam valores tribais irrelevantes para uma espécie que deixou de ser um mero organismo fisiológico metabolizando nutrientes para se assumir como uma verdadeira entidade divina sobre esse mísero e desprezível planeta, regendo amorosamente a sua biosfera com toda a compaixão e sensibilidade genuína que só uma sociedade assim é capaz de exercer. Se isso te choca, é porque você ainda é uma fera selvagem escondida por trás das roupas que veste. Não há nada ético ou valioso na natureza biogênica que mereça ser preservado num estrito senso de racionalidade afetiva. A natureza é uma fossa séptica, impessoal e amoral, que não dá a mínima para ninguém, e só um completo imbecil romantiza seus processos. Presas e predadores, hospedeiros e parasitas não são sistemas que uma espécie verdadeiramente racional e objetivamente ética deva tolerar. As instituições imbecilizadas produzem romances distópicos como O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, visando apresentar essa desobediência normativa às leis da natureza como uma forma aberrante de pensamento humano, quando é justamente a tolerância com essas leis que nos desumaniza em nosso processo cognitivo. Mas, apesar do propósito ético e compassivo da permanência humana nessa sociedade utópica,
a procriação ainda continuaria sendo essencialmente antiética, já que ninguém viria para a referida empreitada por livre escolha. E é com a finalidade paliativa de compensar esse dano existencial que o suicídio assistido nessa sociedade seria um direito universal e restrito. Como qualquer funcionário tem o direito a pedir demissão de um emprego ao qual está obrigado pela sobrevivência em sociedade, mas não a permanência efetiva no cargo que ocupa. E essa é mais uma razão prática para a inexistência de laços instintivos, visando evitar o sofrimento alheio desnecessário por alguém que decide ir embora. Isso tudo pode parecer frieza extrema, mas se você ponderar com racionalidade objetiva, verá que é a mais altruísta e objetiva forma de amor incondicional possível.